Fala, aluno Gavião, você que está acompanhando a nossa live aí de 12 horas, né? É um serviço policial, né, velho? 12 horas é a escala ali do polícia, geralmente, que a gente está trabalhando, mas vocês estão aqui, né? 12 horas acompanhando aulas incríveis, conteúdo sensacional aí que o Direção Concurso preparou para você, futuro aprovado na carreira que você almeja. E hoje é dia de Black Friday, né? Hoje é dia de aproveitar o preço incrível das nossas assinaturas. A gente vai fazer uma aula aqui bacana sobre inquérito policial, aquilo que você não pode deixar de ir para a sua prova sem saber esses aspectos, beleza? Eu sou o professor Ricardo Ziegler, sou o coordenador das carreiras policiais aqui no Direção Concurso, e esse aqui é o meu Instagram, tá? Para quem quiser tirar dúvidas, perguntas, lamentações, choros, enfim, a gente está sempre disponível aí para os nossos alunos. Eu não coloquei aqui. Professor Ricardo Ziegler, beleza? Prof, né? Underline, Ricardo Ziegler. Pode me procurar lá no Instagram, me mandar um direct, tirar uma dúvida, que a gente está à disposição, beleza? Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre inquérito policial, beleza? Qual a natureza jurídica? A gente vai trabalhar esses 4 tópicos aqui hoje. Natureza jurídica do inquérito policial, valor probatório do inquérito policial, características e alguns prazos que são imprescindíveis. Senhores, em relação a prazo, cara, a gente tem que ficar ligado porque as bancas, né, elas cobram muitas vezes dados objetivos. E aí não tem para onde fugir, meu irmão. Você tem que saber, né, de cor e salteado qual é o prazo para determinados inquéritos que apuram determinadas infrações penais. Mas, professor, beleza. Vamos falar, então, o que é o inquérito policial. Pessoal, inquérito policial é um procedimento administrativo, certo? Ele tem caráter administrativo, ele não tem caráter judiciário, certo? Ele é conduzido por uma autoridade administrativa, que é o delegado de polícia, certo? Ele é preparatório para a ação penal, ou seja, ele vai trazer para nós elementos relativos ao autor de uma infração penal e como aquele crime aconteceu. Então, imagine a seguinte situação. Tá? Imagine a seguinte situação. Aconteceu um crime, ok? Ocorreu um crime em determinado local. A partir desse momento, certo, surge para o Estado o interesse de saber quem foi o autor daquela infração penal e como que aquele crime aconteceu, a materialidade. Primeiro, se aquele crime de fato aconteceu e quais circunstâncias em que ele aconteceu. Para que isso ocorra, certo? Para que se apure essas informações, é instaurado um procedimento denominado inquérito policial, que vai ser conduzido por um delegado de polícia com os seus agentes, certo? Que trabalham na investigação para tentar solucionar essa situação e deixar essas informações prontas para que o Ministério Público, o titular da ação penal, aí sim, possa promover uma ação penal, oferecer uma denúncia e o juiz, recebendo essa denúncia, se ela tiver os requisitos, né, lá do artigo 41 do Código de Processo Penal, dê início a um processo penal para aí sim, ao final, aplicar uma sanção, certo? Condenar, essa condenação não tendo mais recurso, aí sim, o sujeito de fato ser punido. Essa é uma estrutura do nosso Estado Democrático de Direito. Beleza? Do nosso processo penal no Estado Democrático de Direito. Professor, mas o inquérito é dispensável. Eu sei que você ia falar isso. Né? A gente vai falar sobre as características. Eu preciso que você entenda a natureza desse procedimento. Então, ele é um procedimento administrativo, ou seja, ele não tem contraditório, ampla defesa. A pessoa que está sendo investigada ali, ela não tem essa garantia constitucional, certo? Porque eu estou apurando um fato. Eu estou apurando um fato e a autoria desse fato. Eu não estou imputando culpa nesse sujeito. É diferente num processo judicial. Beleza? Então, vão ter várias iniciativas nessa investigação, desde ouvir testemunhas, realizar exames periciais, colacionar documentos e outras, certo? Informações para quê? Para que esses elementos informativos gravem essa palavra. Tá? No inquérito policial, o que nós produzimos são elementos informativos. Beleza? Elementos informativos, não são provas.
Porque prova, senhores, só é aquilo que é submetido ao contraditório e ampla defesa. Então, em regra, no inquérito, na fase de inquérito, são elementos de informativos que vão comprovar a existência do crime e a autoria do crime. E aí sim, o Ministério Público, ou, né, na excepcionalidade, se for um crime de ação penal privada, né, o ofendido promova a sua a denúncia ou a queixa-crime. Beleza? Então, isso é o inquérito policial na nossa concepção. Beleza? Essa é a definição aí da professora Lorena Campos. Tá, professor, mas o que é o valor probatório do inquérito policial? O que isso quer dizer? Lembra que eu falei para vocês? Olha, o que é produzido no inquérito não é prova tecnicamente, tá bom? Não é prova tecnicamente. A gente está falando, certo, de elementos informativos. Então, tudo aquilo que é colhido no inquérito, os depoimentos das testemunhas, as imagens que são captadas, as interceptações telefônicas, a infiltração de agentes, se for necessário, tudo isso, durante o inquérito, tem valor relativo. Por quê? Porque ele não foi submetido ao contraditório à ampla defesa. O juiz não pode condenar, certo? Em regra, com elementos exclusivos do inquérito. Por quê? Porque num processo, num devido processo legal, você tem que garantir que a outra parte se manifeste a respeito daquilo que foi produzido. É o que chamamos, né, do exercício do contraditório. Além disso, eu tenho que garantir a ele a possibilidade ampla de contra-argumentar ou de verificar se aqueles elementos de informação colhidos na fase de inquérito foram, de fato, colhidos de maneira legítima. É ampla defesa. Perfeito? Por isso que a gente fala que o valor probatório do inquérito é relativo. Ok? Agora, veja bem. O artigo 155, ele traz uma ressalva. E, meu irmão, quando a gente está estudando, quando você vê a palavra ressalvado, exceto, excepcionalmente, meu amigo, você tem que ficar ligeiro, você tem que abrir a capa do olho. E temos aqui ressalvas. Temos possibilidades que, na fase de inquérito, nós estamos, sim, colhendo provas, elementos com valor probatório, não de elementos de informação, mas sim de provas. Vamos ver quais são? Lá no artigo 155 ele fala, olha, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório, ou seja, tem que estar submetido ao contraditório. Não pode fundamentar sua decisão exclusivamente naquilo que foi colhido na investigação, salvo, ressalvado o quê? Provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, ou seja, nessas hipóteses, ele pode sim, ok? Ele pode sim tomar a sua decisão. E o que vem a ser as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas? Senhores, prova cautelar, senhores, é aquela prova em que ela tem o intuito, né, de ser produzida para garantir o resultado útil do processo. Certo? Então, ela é produzida em um momento processual em que, se ela não for produzida naquele momento, há um sério risco de desaparecimento. Eu não consigo elucidar a autoria do crime. Eu não consigo provar a materialidade daquele crime se eu não colher aquela prova naquele momento. Certo? É o caso de uma interceptação telefônica. Ora, eu tenho indícios de um crime de uma complexidade um pouco maior de se elucidar, vamos supor que sejam crimes contra a administração pública. Então, temos servidores públicos que estão participando de fraudes à licitação em determinado órgão público. E a gente, né, tem a informação que eles combinam, né, essas fraudes pelo telefone. Certo? Então, o delegado de polícia solicita, né, requer a interceptação telefônica, representa pela interceptação telefônica, o juiz admite essa interceptação telefônica, a gente demonstra que não tem outro meio da gente desbaratinar, da gente elucidar aquela infração penal, se não utilizando o recurso da interceptação telefônica, e que se eu não produzir naquele momento, essa prova vai perecer. E outra coisa, se depois que for denunciado o sujeito, não adianta, essa prova da interceptação telefônica não vai ter utilidade nenhuma, porque quando ele já sabe que ele está sendo investigado ou que ele foi denunciado, ele não vai mais utilizar aquele meio, né, para facilitar as investigações, obviamente. Certo? Então, a prova cautelar, ela tem essa situação em que
ela tem um risco de desaparecer em razão do decurso do tempo. Vai ter contraditório nessa prova? Vai, pessoal. Só que é um contraditório que a gente chama de diferido, certo? O momento de apresentar esse contraditório vai ser depois, vai ser no curso do processo, por exemplo, ok? Então, diferido ou postergado é a espécie do contraditório. Então, essa prova ela tem valor probatório, sim. Tá? Por quê? Porque ela vai ser submetida ao contraditório. Embora produzida no momento da investigação, ela tem valor probatório. Ok? Já a prova, tá? Já a prova não repetível, senhores, é aquela que, tecnicamente, não é possível que ela seja colhida em outro momento. Ela com certeza vai desaparecer. Não é risco de desaparecimento. Não, ela vai desaparecer. É o caso da lesão corporal, senhores. Se o sujeito é vítima de lesão corporal e você não realiza o exame de corpo de delito naquele momento, certo? Aquelas lesões vão desaparecer. Vai ser impossível eu fazer esse exame posteriormente. Então, a prova que a gente chama também não repetível e tem um valor probatório nesse caso, né, ainda que tenha sido produzida na fase da investigação. Ela não depende, né, as provas não repetíveis, elas não dependem, em regra, de autorização judicial, ao passo que as provas cautelares, né, em regra, dependem sim de autorização judicial, porque adentra na esfera dos direitos, né, das garantias individuais do sujeito. Por fim, senhores, a prova antecipada. Tá? Também são provas, né, que, ainda que colhidas na fase do inquérito, terão um valor probatório. Por quê? Porque, nesse caso, o contraditório é real. Né? Quando que eu vou estar diante de uma prova antecipada? São aquelas provas, senhores, que, por conta de uma circunstância fática, é imperioso, é imprescindível que eu colha ela nesse momento, na fase do inquérito, ainda que não tenha recebimento da denúncia. Por exemplo, eu tenho que ouvir uma testemunha que está prestes a falecer. Ela está no leito de morte e ela sabe muito sobre o caso. Eu não posso esperar se instaurar uma ação penal, não posso esperar o momento da oitiva de testemunhas dentro do processo para que essa pessoa seja ouvida. Eu tenho que ouvi-la naquele momento, certo? É indispensável que tenha autorização judicial. Né? E assim que for feita essa oitiva dessa testemunha, né, já é possível realizar o contraditório. Então, ela tem um valor probatório diferenciado, ok? Por conta dessa situação. Um caso, uma jurisprudência bem recente, né, principalmente você que vai fazer para a carreira policial, que é muito importante a respeito da prova antecipada, é que a possibilidade dos policiais, certo, civis ou militares, que realizam muitas prisões em flagrantes de maneira semelhante, o STF aceita, certo, a tomada de depoimento desses policiais como prova antecipada. Então, por quê? Porque geralmente o camarada prende o sujeito em flagrante ou participa de uma operação, mas só que a audiência vai acontecer 1, 2, 3 anos depois. E aí, se o sujeito está sempre na atividade, né, ele pode se confundir, né, a memória pode falhar. Então, é prudente que aquele policial que se encontra nessa situação, que o depoimento dele seja colhido e já valorado juridicamente, certo? Como prova de maneira antecipada. É possível isso, mas depende o quê? De autorização judicial. Então, um julgado muito bom aí para quem está estudando para a carreira policial, que tangencia o assunto que a gente está falando, né? Provas antecipadas e o seu valor probatório. Beleza? Então, prova antecipada, não repetível ou cautelar são as ressalvas, ou seja, ressalvado essas situações, o juiz pode sim, né, julgar com essas provas que foram colhidas no momento da investigação, mas, por suas características, elas podem ser utilizadas para fundamentar a sua decisão. Fora dessas hipóteses, né, não é possível que o juiz condene somente, né, com aquilo que foi produzido sem contraditório, sem ampla defesa, na fase da investigação. Beleza? Vamos falar sobre as características do inquérito. Pessoal, tem gente que usa idoso, né? Eu uso essa sigla aqui, ESOIDA, né? Mas idoso também é bacana. Mas o importante é que você entenda as características do inquérito policial. Primeiro, o inquérito policial é escrito, certo? Então, todas as suas peças, elas são formalizadas por meio de uma documentação escrita. Isso está lá no artigo 9º. Então, foi feita uma diligência na casa do investigado, certo? Nos redores da casa, esperando ali que ele viesse a se encontrar com outras pessoas que também estão sendo investigadas. Tudo isso tem que estar formalizado. Diligências,
Não, foi feito um pedido, certo? Para captação ambiental no escritório do investigado. Tudo tem que estar escrito, tudo tem que estar fundamentado. Beleza? No inquérito policial. Então, não é possível, certo? Embora, na prática, né? Você já verifica que muitos depoimentos de testemunho, de condutor de flagrante, o delegado já coloca ali uma câmera para o policial que realizou a prisão em flagrante já prestar o seu depoimento, ele já remete, né, esse documento, né, esse vídeo, né, audiovisual com o documento dele, mas mesmo assim vai ter lá um ofício, né, remeto-vos, né, o depoimento do condutor do flagrante. Então sempre tem que estar escrito. Em regra, pessoal, o inquérito policial, na verdade, em regra não, ele é sigiloso, ok? Ele é sigiloso. Mas o advogado do investigado, ele tem direito a acessar aquilo que já foi documentado no inquérito, ok? Lógico, aquilo que não prejudique a investigação. Então, aquilo que não possa frustrar o objeto da investigação. Então, tá lá, você tem um pedido lá de mandado de busca e apreensão domiciliar na casa do investigado, o advogado, não, deixa eu ver o que tem aqui, está aqui o pedido. Obviamente, né, o que for objeto da busca vai sumir da casa desse investigado. Beleza? Então, assim, ele tem acesso àquilo que já foi documentado no inquérito e que não gere prejuízo ou para a investigação. Perfeito? Está na súmula vinculante 14 obviamente, do STF. Né? O inquérito é oficial, tá, pessoal? O inquérito é conduzido por instituições de Estado, instituições oficiais. No caso dos crimes comuns, é conduzido pelas polícias civis. Beleza? Está na Constituição, está lá no artigo 144. Compete às polícias civis a apuração das infrações penais, exceto as militares. O que isso implica, pessoal? Investigar um fato, ok? Não é privativo. Presta atenção no que eu vou falar. Eu sei que alguém fala, não, está errado isso aí. Calma, não seja leigo. Estou falando de maneira técnica. Investigar um delito, certo? Não é privativo da polícia civil. Okay? Não é privativo. Investigar, um jornalista investiga um crime, certo? A palavra investigar, a etimologia da palavra é ir atrás de um vestígio. Isso várias pessoas podem fazer, ok? Você tem até uma lei que autoriza o particular, o detetive particular, a investigar. Ponto. Ok? Agora, inquérito policial, não. Só quem faz inquérito policial são as autoridades policiais, no caso dos crimes comuns, as autoridades policiais civis, se os crimes forem de atribuição de investigação da Polícia Federal, a Polícia Federal, e se for crime militar, as instituições militares, ok? São instituições oficiais que instauram inquérito. Não tem um inquérito conduzido, por exemplo, pelo detetive do Prédio Azul, ok? Se você tem filho, você entendeu a piada. Se você não tem, depois você procura quem é, tá? É um desenho infantil ali. Beleza? Então, essa oficialidade diz respeito a isso. A oficiosidade, senhores, é o quê? O inquérito ele pode ser instaurado de ofício. Assim que a autoridade policial tem conhecimento de uma infração penal, ele pode instaurar de ofício o inquérito para apurar a autoria daquele crime, ok? Mas cuidado, se o crime é de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação, por exemplo, uma ameaça, ele não pode instaurar. Nem, ameaça não pode, nem porque a gente tem uma exceção aqui de instauração de inquérito, né, que é o caso de infrações de menor potencial ofensivo. Beleza, pessoal? Quando a infração é de menor potencial ofensivo, não se instaura inquérito. Se lavra um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, que pode ser lavrado tanto por policiais civis quanto por policiais militares, policiais rodoviários federais, ok? Mas fora dessa hipótese, vamos pensar aqui numa situação, certo? Em que o crime dependa de representação. Então não se instaura inquérito. Depende da vítima, de manifestação da vítima. Beleza? Outra característica do nosso inquérito é que ele é indisponível. O que isso significa, pessoal? Beleza, ele é oficioso, eu posso instaurar de ofício como delegado de polícia, mas eu não posso arquivar. Como assim? É isso, eu instaurei um inquérito, fiz toda a investigação, descobri que o camarada morreu, velho, por exemplo. O investigado morreu. Ah, morreu, extinção da punibilidade, né, professor? Então, arquiva esse inquérito, mas não é o delegado de polícia que vai fazer isso. Quem instaura é o delegado, mas quem arquiva, agora, com a nova sistemática do nosso Código de Processo Penal, é o Ministério Público. Beleza? Então, cuidado.
Por isso que a gente fala que ele é indisponível. O delegado, ainda que verifique que o caso, poxa, mas está patente que foi em legítima defesa essa atuação. Não tem por que continuar essa investigação. Mesmo assim, não é ele que vai determinar o arquivamento, ok? É o Ministério Público. Beleza? Por isso que ele é indisponível. E ele é inquisitivo. O que significa isso? Vocês lembram quando vocês estudaram sistemas processuais, não é isso? O inquisitivo significa que o objetivo dele é investigar, certo? O procedimento investigativo, ele não tem contraditório e ampla defesa. Eu não tenho que intimar o advogado investigado, olha, que vai ter uma oitiva de testemunhas na data de hoje, certo? Porque o meu objetivo aqui, no inquérito policial, é elucidar uma infração penal, é descobrir a autoria de um crime, perfeito? Então, ele não tem essa natureza, né, essa possibilidade de oferecer contraditório e ampla defesa. Embora, né, mais uma vez, súmula vinculante 14, ele tem, né, direito a ter acesso, o advogado investigado, àquilo que já foi documentado. E o inquérito policial também é administrativo. O que isso implica? Perdão, tem uma característica antes, né, que é a dispensabilidade. Cuidado, pessoal, olha como pode confundir o candidato. O inquérito é indisponível, ou seja, ele é oficioso, a autoridade policial pode instaurar de ofício. Ele é indisponível, ou seja, pode instaurar, mas não pode arquivar. Beleza. Mas ele é dispensável. Como assim, professor? O Ministério Público ele pode oferecer a ação penal, ainda que não tenha sido instaurado inquérito, desde que ele tenha todas as informações necessárias, né, para o oferecimento da ação penal. Então, já tem elucidado ali a autoria, a materialidade do crime, certo? Indícios suficientes dessa situação, ele pode oferecer denúncia. Ocorre que... Tá? E aqui, pessoal, uma ponderação crítica sobre o assunto, né? De fato, é dispensável. Mas, pessoal, na prática, na vida real, 99% das infrações penais, elas são elucidadas por meio de inquérito. Né? Elucidadas ou não elucidadas por meio de inquérito. Né? 99% das infrações penais, daquilo que chega nos tribunais, chega por inquérito. Primeiro, porque quase 90% disso aí é flagrante da Polícia Militar ou da Polícia Civil. São prisões flagrantes, ok? Prisão em flagrante tomba em inquérito. É o que a gente chama de notícia-crime coercitiva, beleza? Vai se instaurar um inquérito por conta daquele auto de prisão em flagrante. Então, só aí, né, você tem uma quantidade expressiva, né, de ações penais, de persecuções penais no Brasil, que vem oriunda de inquérito, de um trabalho da polícia, ok? Mas, para sua prova, isso aí, essa questão que eu estou falando aqui, você só vai colocar, eventualmente, numa prova discursiva. A ideia, né, o que está na lei, é que o inquérito é dispensável, ponto e acabou. Então, o Ministério Público não precisa do inquérito para oferecer ação penal, embora ele seja um procedimento administrativo preparatório para a ação penal. E administrativo, o que isso implica? Que as nulidades do inquérito não necessariamente vão se comunicar com o processo judicial, ok? O juiz pode afastar o inquérito, por exemplo, o cara colheu um depoimento, certo? Mediante um abuso de autoridade de uma testemunha, ok? Mediante tortura, óbvio. Beleza. Essa prova, né, esse elemento de informação, não vou poder utilizar na ação penal de forma alguma. Mas se eu tiver outras provas, certo, que comprove a conduta do sujeito, o crime do sujeito, elas podem ser utilizadas. O que eu quero falar é que não se comunicam as nulidades, né, do inquérito ao processo judicial. São instâncias diferentes, porque ele é administrativo e o processo judicial tem natureza judicialiforme, ou seja, vai ter possibilidade de contraditório de ampla defesa. Perfeito? Então essas são as características aí do nosso inquérito. Beleza? Não pode ir para a prova sem saber essas características, né? É o idoso, é exoída, enfim. Aqui são os prazos, beleza? São os prazos, né, do inquérito, rapidão aí para vocês verem, beleza? Temos ali, se liga no prazo novo, tá, pessoal, na regra geral, que o juiz de garantia pode prorrogar por mais 15 dias o inquérito do investigado preso, beleza? Temos ali crimes federais, crimes que são apurados pela Polícia Federal, possibilidade de prorrogação de 15 mais 15,
beleza? Tráfico de drogas, você tem prazos próprios também, 30 se tiver preso, 90 se tiver solto. IPM também, 20 se estiver preso, não tem possibilidade de prorrogação no Código de Processo Penal Militar. SAFO. E artigo 10 da Lei contra a Economia Popular. São 10 dias, crimes contra a economia popular. São 10 dias, tanto preso quanto solto. SAFO. E na Lei dos Crimes Hediondos, pode ser até em 60 dias. Por quê? Por conta que é o prazo da prisão temporária. Pessoal, a gente encerra a nossa aula aqui, tá bom, pessoal? Foi uma aula bem rápida, bem objetiva, bem direta ao ponto, para você saber aquilo que você para você conhecer aquilo que é indispensável sobre o inquérito policial para a sua prova.